Sim. Voltando, né? Tá ao vivo? Tá, perfeito. Então, jurados, nós retomamos aqui a sessão de julgamento. Agora com a fala de defesa, conforme já sinalizado, então os advogados têm o prazo total de disposição de 1h30 para que faça exposição para o Conselho de Sentença. Doutora Darcélia, seu prazo inicia agora, a senhora tem a palavra, fique à vontade. Obrigada, doutor. Inicio o cumprimentando pela presidência do trabalho, minha admiração, meu respeito, sempre com muita excelência. Também, doutora Ticiane, é um prazer trabalhar com a senhora, sabe da minha admiração, do meu carinho, do meu respeito. Cumprimento os colegas que estão aqui na bancada, os que estão trabalhando, Polícia Militar. Cumprimento também a família do Lucas. Sei o que vocês têm passado ao longo desses anos. E hoje eu espero que vocês saiam daqui com um sentimento de que tudo deu certo, que todos esses esforços empenhados em demonstrar que Lucas não é um bandido vai hoje ser concretizado. Cumprimento também o Lucas. Quero lhe dizer que eu me sinto confortável na sua defesa. É muito bom quando um profissional faz aquilo que ama e acredita na defesa do seu cliente. Para mim, você é um jovem de uma família humilde, que sempre trabalhou, que muito cedo assumiu a responsabilidade de sua família, em que pese tenha sido dito hoje pelo Ministério Público que você é um bandido, um criminoso. Não é isso que os seus antecedentes criminais mostram. Não é isso que a sua história de vida familiar mostra. Eu não tenho uma anotação criminal que venha dizer para mim, confirmar o que foi dito hoje aqui, que você é um bandido, que agiu de forma premeditada. Não. Eu vejo você como um jovem rapaz que tem um futuro brilhante pela frente, que é um bom pai, um bom cidadão e que hoje vai ser julgado pela comarca de Curitiba. E eu faço votos, vou empenhar todos os meus esforços para que seja julgado pelo seu ato de uma maneira justa, como diz a lei. Cumprimento os senhores e senhoras do Conselho de Sentença, né? Um Conselho de Sentença só de mulheres. Hoje, vocês são a juíza da causa. Se fosse qualquer outro crime, seria o doutor Tiago que iria decidir. Mas quis a Constituição Federal que os crimes dolosos contra a vida fossem julgados pelos pares, pelas pessoas que estão na comarca, que conhecem a comunidade, que entendem as motivações, porque são motivações diferentes. O crime de homicídio não é como a motivação do crime de roubo, que a pessoa pratica o ato, por exemplo, para ter um lucro. Não. O crime de homicídio ele pode acontecer por diversas razões em todas as classes sociais, desde a mais baixa até a mais alta. Então, é um crime que qualquer cidadão, sendo ele bom ou não, pode incorrer. Então, eu peço às senhoras, como mãe, como juízas, como cidadãs, que hoje escutaram o Ministério Público por 1h30 falando, vão ter a oportunidade de ouvir a defesa, ouviram as testemunhas e colocar tudo na balança. Um dos símbolos da justiça é a balança, para que haja um equilíbrio de tudo que foi colocado aqui. Nem tudo o Ministério Público tem razão, nem tudo a defesa tem razão. Chegamos a este dia de hoje com muitos tropeços. Muitas falhas foram cometidas ao longo da instrução processual que maculam a verdade, que é uma só, e foi dita desde um primeiro momento. Então, eu reconheço, mas por uma questão de ética profissional, eu vou deixar isso de lado e me ater àquilo que cabe a mim. Defender hoje aquilo que eu acredito que é a legítima defesa putativa. E uma segunda tese que eu vou trazer
é a quebra da qualificadora, que seria o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A legítima defesa porque o Lucas agiu para proteger a sua vida, porque vinha sendo ameaçado por Wesley, e eu vou desenhar com as senhoras todo esse trajeto, desde o fato da briga entre a família do Lucas e o Wesley, até o dia de hoje. Você coloca para mim, Álvaro, por favor, a notícia? Você pode colocar naquela velocidade um ponto mais também, para não... Essa notícia foi no dia que o Lucas foi preso com o Will. Daí eu estava armado também e dei um tiro nele. Você já estava andando armado por quê? Porque ele me ameaçava, ela trancando a cabeça. Essa discussão aconteceu já há quanto tempo? Nossa, 1 ano e pouco, 2 anos. E nesse tempo todo, você já resolveu ficar armado durante todo esse tempo ou foi nos últimos meses, aí, nos últimos dias, antes da execução, antes de matar ele? Ah, foi depois, pouco depois. Porque depois foi com medo mesmo, ele ia lá na frente de casa, dava um monte de tiro lá. Ele parou de ir para a escola até, para dele, para trabalhar. Não queria sair de casa. Qual foi o estopim dessa situação que você se decidiu a matar o Wesley? Não, eu não decidi matar ele, tá? Eu fui no mercado, encontrei ele, ele ameaçou que ia tirar uma arma da cintura e eu consegui tirar mais rápido que ele, eu acho, e... Quando o seu medo foi grande o suficiente para você começar a andar armado? Por que você começou a andar armado? O que ele fez? O que ele falou para vocês que você resolveu colocar uma arma na cintura? Porque ele ia lá em casa lá, e atirava lá, várias vezes. Ele fez isso. Tem testemunha, um monte de gente disse O que o Wesley apontava no bairro lá, Lucas? Ah, ele é um diabo. Começava a bater na mulher, traficava. Como é que tá o bairro agora? Lá tá tranquilo. E você, como é que tá agora depois de cometer esse crime? Tô tranquilo, não sei. Pode arrependimento? Se fosse pra mim ter feito diferente e não ter matado ele, mas precisou, pra mim isso não era eu, né? É isso. Tá certo. Gente, ó, tem aí no segundo preso ali o Will Carlos de Oliveira Júnior. O segundo, ele é acusado, pelo menos ele foi denunciado como sendo uma pessoa ali que combinou ou ajudou o Lucas a combinar esse crime. O Will, isso confere? Não confere. Você conhecia a vítima também? Você confirma que o Wesley era uma pessoa que aprontava bastante no bairro? Sim, confirmo. O que fazia? Fazia tudo isso aí, dava tiro nos outros. Ele vendia mesmo, batia nas vezes mulher dele, toda mulher que ele tinha, ele batia, vendia droga, gostava de tiro nos outros. Ele era um psicopata. Ele chegou a ameaçar realmente a família do Lucas? Ameaçou, ele dava tiro na rua, né? Na rua deles, direto, dando tiro lá, fez para os vizinhos na rua, e o pessoal teve que passar lá da tiro. Você não tem relação com esse crime de homicídio? Por que você está aqui no paredão? Por que você acha que foi indicado? Também não sei, o João está aqui para provar minha inocência, eu sou inocente, o João está aqui para provar minha inocência. Você tem passagem pela polícia lá? Será que foi por isso, Will? Eu acredito que sim, né? Lá atrás, em 2016, eu tive uma passagem por 180, eu acredito que seja por isso que eu esteja aqui. A prisão temporária decretada, passa aí, é o seguinte, os dois estão com a prisão temporária decretada. A prisão demora aí 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30. Mas o doutor disse que quer encerrar esse inquérito nos próximos 30 dias aí. Você consegue perceber que eles não estão nem algemados. O Lucas não vai ser indiciado por esse crime, o Will ainda não sabe se ele vai ser indiciado, mas pelo menos essa história lá no bairro Cajuru que aconteceu lá no dia 5 de janeiro está praticamente encerrada. Está aqui os dois que são acusados, o Lucas confessa que atirou no Wesley e o Will que disse que não tem nada a ver com essa história. Passa aí, nós encerramos nossa participação aqui na divisão de homicídio e proteção à pessoa com esse crime do Cajuru encerrado, né? E agora o inquérito com certeza vai ser finalizado com sucesso mais uma vez pela DHPP. Passa aí. Se o telespectador conhece esses dois, tem mais alguma informação para passar por isso, por favor, procure o delegado Tito Banquel, converse comigo pelas redes sociais, eu vou repassar as informações, mas prometo manter o seu dado o mais absoluto possível. Duas pessoas que são presas porque mataram um rapaz que era um baita de um marginal, que atirava em todo mundo e que pagava de bacana. Eu pergunto para vocês, o que é que esse cara estava fazendo solto, hein? Só para você ter uma ideia de como vivem as nossas crianças na periferia. Gente, eu sei o que é isso. Eu já vivi na periferia. Eu sei como é o desespero de você sair de casa e ter que cruzar uma comunidade e não saber se você vai voltar. Porque quando você cruza, tem um monte de bandido falando para você, tentando bater em você, tem que se demonstrar forte. Você não pode revelar medo nos olhos. Eu sei o que é isso, porque eu vivi isso. Então, eu penso aqui o seguinte, como pode existir esse tipo de bandido solto por aí? Por que é que não fica preso? Para ver com vocês, por que eu bato tanto nessa tecla? Nós temos de mudar as nossas leis brasileiras. Ou então esse tipo de gente vai continuar existindo. Mata um, vem 2, 3, 4 e ninguém suporta mais. Bom, primeiramente, o Lucas não é um ator da Globo, né? Ele é uma pessoa comum e ele estava ali com as emoções que ele tinha no momento. Ele não foi ali treinado para chorar e dizer, olha, eu me arrependo amargamente do que fiz. Não, mas vejam que, ouvido pelo delegado de polícia, ouvido sendo entrevistado, ouvido em juízo, ouvido hoje em plenário, em que pese o Ministério Público venha trazendo alguns apontamentos da história que deixam arestas,
o conteúdo principal não mudou. E naquele momento, Adriel não existe. Adriel aparece muito tempo depois, tá? Num primeiro momento, quando ele é ouvido, ele diz: eu estava indo ao mercado, encontro Wesley, ele faz menção de tirar uma arma, eu já estava armado, matei ele, efetuei um disparo. Ele efetuou um disparo, é o que diz o laudo. Ou eu não sei por onde entraram os outros tiros. Não, porque o que o laudo diz? Você coloca para mim, Álvaro, por favor, aquele movimento que eu te pedi. O que diz o laudo? Vocês vão ver aqui, tem uma setinha que vai indicar o orifício de entrada do projétil. A bala entrou e se alojou, não tem orifício de saída e é apenas um. O laudo não sugere que foram 2, que foram 3. Um tiro. Quem quer matar, tanto que ele chega ao hospital, me parece, com vida. Ou ele sai dali, da onde aconteceu a situação, com vida. Se era uma execução planejada, orquestrada, por qual razão Lucas deixa este homem para ser socorrido e, eventualmente, voltar para se vingar? Quem quer matar, garante que isso vai acontecer. O laudo também não sugere que o tiro é a curta distância, em que pese Lucas seja de estatura menor, havia uma distância. A lesão que ficou na região do pescoço não diz que havia esfumaçamento ao redor. Nem aquelas, como se fossem umas pedrinhas que saem quando o tiro é muito próximo, que deixam umas marquinhas ao redor. Segundo o Lucas, o tiro foi dado a uma distância e, com o impacto da bala, o Wesley caiu ao chão e, provavelmente, ainda vivo, se arrastou no asfalto e isso gerou as lesões. O colega que me antecedeu durante a instrução pediu a exumação do corpo, que foi indeferida pelo juízo. Qual que era a ideia desse profissional? Demonstrar que esta seta aqui, que foi feita pelo perito, não diz exatamente que o tiro foi pelas costas na nuca, e sim que esse tiro seria lateralizado. Eu não sou perita. Conversei com um perito ontem, doutor Leocádio. Infelizmente, a família não dispunha de recursos e o profissional não colocou essa possibilidade. Eu, quando atuo desde a primeira fase, eu gosto de trabalhar com gente que entende. Se eu não entendo de balística, eu não entendo de hernia, então eu pego um profissional que entenda e vai dizer para mim, não, o laudo diz isso, ou eu preciso de uma perícia complementar. Essa testemunha, o Adriel, se foi forjada, se não foi, eu estou chegando agora, e ela já estava dentro do processo, ela diz que viu. O pai do Wesley diz que alguém teria visto. Esse pai não está aqui hoje, não está. Alguém viu, é um fato. O próprio Lucas diz que haviam outras pessoas no local. Será mesmo? Vamos pensar que se fosse uma execução, seria assim a luz do dia na frente do mercado para todo mundo ver? Ah, mas Lucas é um bandidão. Tá, mas com base em que nós vamos julgar esse rapaz como um bandidão? Quando foi entrevistado, o repórter não disse que ele era um bandido, e sim que a vítima era um bandido. E eu não posso hoje falar mal da vítima, mas eu posso demonstrar para as senhoras que há um histórico
histórico criminal contra ele. Ele não estava armado, não tem prova, a arma sumiu. Graças a Deus, eu também estudo, eu também dou meus pulos. Ele respondeu a um processo penal anteriormente por violência doméstica. Me causa estranheza falarmos aqui que foi só uma coronhada. Estamos cansadas de ver aqui, doutora Ticiane, a bandeira contra o feminicídio. Cansadas de ver mulheres sendo mortas todos os dias por seus companheiros. Mas, nesse caso, a vítima, que eu não posso falar o nome dela, teve sorte. E ele não usou a arma que ele tinha para dar um tiro na cara dela. Ele deu só com a coronhada na cabeça. Com a parte mais firme da arma na cabeça dela. Foi condenado. Condenado a quanto? A 3 meses. E já estava aí, cumpriu até mais, como diz. 3 meses, o cidadão pega uma arma, dá na cabeça da sua mulher. Não é uns tapas, não é porrada, é com arma. Então, assim, eu quero provar por A mais B que o Wesley tinha uma arma. Se esta arma ele estava no dia, se de fato Lucas viu uma arma, ou se ele imaginou que o cara estava armado, porque assim, quem vive em comunidade sabe como as coisas funcionam. Quem assiste esses programas policiais do horário do almoço sabe como é a vida em comunidade. O doutor até mencionou aqui a questão do Parolim, o que é aquele lugar. Eu venho estudando um processo que tem me deixado... Sabe, é uma terra sem lei, aonde ninguém fala, aonde se levanta hoje um líder, matam o líder hoje, amanhã já se levanta outro, e é uma sucessão. E a polícia não dá conta. A polícia é muito boa. Não, a polícia não dá conta, porque é muita gente. Eu tenho inúmeros inquéritos que eu estou acompanhando de homicídio, inclusive lá no Parolim, que o delegado hoje, doutor Tiago, diz que ele mesmo é ameaçado. Ele mesmo é ameaçado, os policiais são ameaçados. Porque não é nenhuma nem 2 vezes que os policiais ingressam dentro da comunidade e são recebidos na bala. E não é nenhuma nem 2 que nós vemos que, volta e meia, aparece um que a polícia matou. Em legítima defesa. Mas o tiro é pelas costas. Como que é a legítima defesa? Porque o tiro pelas costas não exclui a legítima defesa. Nós temos todo um histórico que é construído até o momento em que o Lucas tira a vida do Wesley. Não é a posição do tiro. E sabe por que o Ministério Público bateu quase toda a sua sustentação no laudo? Porque é isso que tem. Ela não está considerando todo o histórico anterior, as agressões da dona Denise, a depressão, a epilepsia que se gerou. Ela não está considerando que este jovem era um rapaz que tinha um futuro brilhante pela frente. E há mais de 2 anos ele está preso nesse processo, mas ele está vivo. E eu acho que é esse sentimento que não permite hoje ele chegar aqui e dizer: eu estou extremamente arrependido do que fiz. Porque ele está vivo. Se hoje ele sair preso daqui, a mãe vai visitá-lo. A mãe vai acompanhá-lo. Ele vai cumprir a pena e vai ter oportunidade de ver a filha crescer. Mas se ele não tivesse feito o que fez, de matar um bandido, palavras do Passai, é bandido, que bate em mulher com arma de fogo, ele não estaria aqui. Eu nunca imaginei ouvir que um homem que agride uma mulher com arma de fogo na cabeça não era uma pessoa boa e que nós não poderíamos falar dele aqui. Acontece, senhoras, que para eu explicar como é que chegamos no dia que Lucas tirou a vida de Wesley, eu preciso explicar quem é o Wesley. Que não é um cidadão de bem, que ele não estava trabalhando belo e formoso e de repente chegou um louco, desequilibrado e tirou a vida dele. Eu não tenho como explicar para as senhoras que é legítima defesa sem explicar o porquê que levou o Lucas a cometer um ato tão drástico. O que levou? Vejam,
Estamos falando de um homem que, com 13 anos, abandonado pelo pai, filho de uma mulher negra, pobre, que mora numa comunidade, criando os filhos sozinha, limpando casa, o filho fazendo faxina com a mãe, vidraceiro, que nunca esta mãe foi chamada na escola. Esta mãe nunca entrou numa delegacia. E o pai do Wesley nem aqui está. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. É só vocês imaginarem, se o seu filho tivesse sentado aqui, o que as senhoras estariam fazendo? É pedindo justiça, pedindo que o Ministério Público trabalhe realmente. Essa é a realidade. O que temos de prova de que este crime realmente foi planejado? O fato de que ele tinha uma arma no momento que ele encontrou Wesley? Veja, se ele ia se dar o trabalho de orquestrar tudo isso em sua cabeça, ele faria melhor. Qualquer uma de nós faria melhor. Por quê? Porque não foi no calor do momento. Não é assim, o Wesley foi lá, bateu na mãe dele, e ele, no mesmo dia, uma semana, um mês, foi lá e matou o Wesley. Não foi isso que aconteceu. Passaram-se 2 anos. Foi dito que isso aqui que eu juntei não tem validade, não foi periciado, mas veja que a informação que eu trago só agora, em 2024, porque eu falei, não é possível que você não tem nada, porque ele mencionou que ele tinha uma ameaça por escrito. Aí ele não sabia nem procurar. Eu o ajudei, encontramos a conversa, e se eu fosse manipulá-la, eu teria excluído a última parte. Eu falei, é do jeitinho que está. Vamos trabalhar com a verdade. Está lá, você mandou ele vir, então nós vamos falar que você mandou ele vir. Quando ele foi ouvido pelo Passaia, ele diz que a vítima teria dito que iria arrancar a cabeça dele. E na mensagem está: vou deformar a sua cara na bala. Então, nós temos um rapaz jovem que não tem uma anotação criminal, bem criado, pobre, mas bem criado, sem cultura intelectual, sem oportunidade de frequentar uma faculdade, fazer uma pós, nada disso, mas trabalhador. Uma pessoa que já desde cedo trabalhava, com registro na carteira há anos, entendeu? Este é o réu. É esse aqui que poderia ser filho de qualquer uma, de qualquer mulher. De qualquer mulher. Porque nós não estamos falando de um drogadito, de um rapaz envolvido com más amizades. Era um menino que trabalhava, estudava, jogava bola, e que depois dessas ameaças aqui, não pôde mais ter uma vida normal, porque ele era constantemente ameaçado. Porque se ele não era constantemente ameaçado, por que ele matou Wesley? Alguém sabe? Porque o processo não nos conta. Não tem um outro motivo. Vingança porque o Wesley bateu na mãe dele, como se chuta um cachorro na rua? Não, porque se fosse por isso, teria sido muito antes. Quando você é vítima de uma situação dessa, que te agride, alguém bate no meu filho, bate na minha mãe, eu vou imediatamente buscar uma reparação, discutir, cobrar. Agora, 2 anos depois, aquele sentimento de raiva pela agressão com a mãe, ele já passou. É óbvio que esse sentimento que impulsionava uma vingança passou. Então, o que sobrou? O que sobrou foram as ameaças que se sucederam. Essa história de que o Lucas foi vítima de disparo de arma de fogo do Wesley, ela é contada na delegacia, em audiência e hoje. Ela não é nova
Eu não vim inovar nada. Eu vim contar o que aconteceu no processo. Sou porta-voz do Lucas, daquilo que ele me contou e daquilo que já está registrado. Claro que quando se diz que o Lucas foi vítima de disparo de arma de fogo e o Anderson também, ambas as pessoas que não têm antecedentes criminais, nenhuma condenação, causa estranheza que nenhum nem outro registrou a ocorrência. Para vocês entenderem isso, só vivendo numa comunidade. E é claro que, às vezes, a gente lida com os fatos da melhor forma que convém. Mas quem atua na área criminal, quem defende pessoas da comunidade ou quem acusa pessoas da comunidade, está cansado de ver aqui em plenário, dentro do processo, dentro da delegacia, como as coisas funcionam. Aparece a testemunha lá, ela conta milhares de coisas. Denúncia no 90 foi fulano, foi Beltrano, foi assim. E daqui a pouco, ninguém sabe, ninguém viu. Gente querendo acusar o outro, se aproveitando de disque denúncias. E aí o advogado aqui, ó, aproveita de tudo isso que foi colocado dentro do inquérito. Só que, assim, o que foi produzido do inquérito não tem o condão de condenar o Lucas. O Lucas já passou pelo processo, foi pronunciado, e hoje os senhores vão apreciar o que foi produzido no inquérito, em juízo e hoje aqui, e confrontar. Vão chegar à conclusão, porque não tem outra conclusão, de que a história, mesmo ela sendo variante, ela varia, realmente, ela varia, até por culpa do profissional anterior, que influenciou de maneira errada nas testemunhas, maculando uma coisa que era muito simples. A verdade. Qual é a verdade? Lucas matou Wesley. Por quê? Porque estava sendo ameaçado. Porque confrontou com ele no mercado, ele estava numa posição, fez menção de tirar uma arma, tirou uma arma. Eu confesso que eu não sei, porque eu não estava lá. Lucas me conta que ele estava armado. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Ele acreditou que o Wesley estava armado. Por quê? Porque está aqui. O cara ia deformar a cara dele na bala. O cara tinha uma arma. Ele usou essa arma para agredir a esposa. Provavelmente, este cara, vivo, não teria parado por aí. Porque, nossa, só 2 passagens pela polícia? Sim, ele tinha 20 anos, não tinha 50. Com 20 anos, ele já estava agredindo a mulher com arma. Com 20 anos, já estava com um carro que era proveniente de roubo, receptação. E não deu em nada. Aí, como é que é assim, registro que não dá em nada? Acontece. Acontece. Então, dizer que o Lucas não registrou o boletim porque não ia dar em nada, está aqui a vítima Wesley para nos dizer que, às vezes, a justiça não dá em nada. Às vezes não dá em nada. Esse crime de receptação dele não deu em nada. E foi só isso que ele tinha? Não sei. Eu não tive acesso aos antecedentes dele quando de menor. Não pude ouvir aqui o pai do Wesley hoje perguntar para ele como foi esse jovem, a criação, era problemático, não era. Nós não sabemos. A senhora trouxe, desculpa, excelência, desculpa, doutora, a senhora trouxe todos os antecedentes dele. Da menoridade? Menoridade não são antecedentes. Sim, os atos infracionais, doutora, é disso que eu estou lhe falando. E o que a senhora está supondo? Porque não eu tem não nada. Estou supondo, eu estou dizendo. Que ele estou teve? Dizendo que este menino, através do relato das testemunhas, não era bom. E ninguém se torna mal da noite para o dia. É isso que eu estou dizendo. A vítima não está sendo julgada aqui? Obviamente, não está. Mas, hoje, ele tem chance de se defender, porque sobreviveu, está aqui. Mas existiam inúmeras ameaças e isso acabou levando o Lucas tirar a vida
o Wesley. Existem estudos científicos, e eu fui pesquisar, a respeito da questão desse tiro. Porque, como eu disse, é o que se tem. Nós vamos ficar aqui ouvindo se falar que o tiro é na nuca, e que o tiro é na nuca, que não tem como ser legítima defesa. Mas não, essa informação de que se não foi se não foi legítima defesa, por qual foi o motivo? Qual foi o motivo que levou a uma atitude tão drástica que o Lucas acabou cometendo? Eu mencionei agora há pouco a questão dos policiais que, diversas vezes, numa situação de confronto, de estresse, esse menino estava vivendo uma situação de estresse. Ele vinha sendo submetido a estresse. E não tem como se extrair do laudo e do croquis feito pelo legista a dinâmica dos fatos. Porque o corpo se movimenta, tanto antes do disparo quanto depois. Não foi feito nenhuma perícia complementar para se chegar, de fato, à conclusão de que esse tiro foi na nuca. E a que distância ele foi. Eu acho esse júri, nós devemos pensar não só com a razão, não só com a razão, não só de forma técnica, porque se vocês dependerem desse laudo de necropsia para chegar a uma conclusão técnica de como foi o disparo, falei com o perito ontem, o laudo, infelizmente, carece de maiores informações. Carece. Mas se coloquem no lugar desta mãe, que durante todo este período vem sofrendo com tudo que vem acontecendo na vida do Lucas. Medo, ansiedade, planos frustrados. Tudo porque ele foi submetido a uma situação que o próprio Wesley o colocou. Porque eu lhes pergunto, se aquela briga tivesse morrido ali, tudo bem, agrediu a senhora Denise, não se registrou ocorrência, ficou por isso mesmo. Qual seria hoje o desfecho dessa história? Nenhum. Cada um teria seguido o seu caminho. Ele, que sempre trabalhou, ia continuar trabalhando, seguindo a vida dele como ele fez, e o Wesley, nós não temos como saber, porque não temos bola de cristal. Entendeu? Se ele, que era bom, se tornou mal, ia voltar a ser bom, ou se ele teria matado daí de vez a mulher dele. Não sei. O que nós não podemos aqui, nessa ânsia de se fazer justiça e aplicar a lei ao caso concreto, é deixar de levar em consideração essas peculiaridades do caso. A comunidade onde viviam, a forma como foram criados, o que se sucedeu do início da briga até o dia do homicídio. E o que se sucedeu depois. A sociedade de Curitiba não está convivendo com um monstro, com um bandido. Nós vamos colocar esse rapaz que hoje está trabalhando, cuidando da família, cuidando da filha, cuidando da mãe que está encostada desde então pelo INSS, atrás das grades. É isso? Isso é justiça? Essa é a nossa justiça? Sem a convicção, certeza, porque eu acho que para se julgar alguém, colocar um decreto de prisão nas costas de alguém, nós temos que agir com certeza, convencidos.
As senhoras estão convencidas que ele cometeu uma execução com um único disparo contra Wesley, a troco de nada, ou por nada, ou só porque ele é um ser humano vingativo? Não é isso que esse homem desenhou ao longo da sua vida. Ele é jovem, ele tem um futuro pela frente. Ele tirou a vida do Wesley? Sim, inegável. Atitude ruim, péssima. Má escolha, má escolha. Mas qual era a outra escolha? Ser morto pelo Wesley? Esta era a melhor opção? E aí nós estaríamos hoje fazendo um júri inverso. Que bandido que nós temos aqui hoje no plenário? Que bandido? Traficante? Não. Violento com a família? Não. É um homem que sempre trabalhou com limpeza. É um homem que cria a sua família, que cuida da sua filha de forma humilde. Nós vamos tirar esse homem da sociedade porque ele matou o Wesley, que vinha ameaçando deformar a cara dele na bala. É isso. Hoje, essa mãe que chora porque o filho está sentado no banco dos réus, estaria no cemitério se lamentando. Será que alguém gostaria de estar nesse lugar? Porque sabe por que ela está aqui? Porque o filho dela é bom. Porque o filho dela cuida dela, cuida da esposa, cuida da filha. É por isso que a família está aqui. Mãe, esposa, irmã, pessoas que querem bem ele. Porque este homem na rua não é um perigo. Este homem na rua não vai bater na mulher dele com arma de fogo, não vai assaltar, não vai roubar. Ele vai continuar seguindo a vida dele. Não se quer dizer aqui sobre justiça com as próprias mãos, não é essa bandeira que eu quero levantar. Porque não é nisso que eu acredito. Eu não acredito que ele fez justiça com as próprias mãos. Eu não acredito. Mas eu também não acredito que a polícia resolve tudo aqui no Brasil. Acho admirável o trabalho da Delegacia de Homicídio. Acho. Acho que eles vão bem dentro dos recursos que ele tem. Mas, por exemplo, hoje você vai fazer um laudo de necropsia, o médico legista tem N recursos, tiram fotos, mas aqui, nesta época, não tínhamos ainda. Tanto que o Instituto de Criminalística responde ao questionamento do defensor anterior. Eu não tenho registro da necropsia que eu fiz, que é a foto do cadáver, da lesão. Não tem, porque naquela época não tinha. Talvez hoje, se nós tivéssemos à nossa disposição as fotos dessa necropsia, seria mais fácil entender. Mas aqui, como leiga que sou com relação a isso, o conhecimento que eu trago hoje é de uma conversa com um profissional, é que aquele tiro é lateralizado e não há como afirmar sequer que ele foi pelas costas. Mas, se quiser afirmar que foi pelas costas, digo às senhoras e às senhoras que isso não exclui a legítima defesa. Em razão da dinâmica que nós não estávamos lá, e Adriel, que estava, me parece que não vale nada, entendeu? Adriel estava lá, disse que a vítima estava armada, disse mais ou menos, fez aquele vídeo dizendo como foi. Agora, vamos lá. Cadê o histórico que demonstra que esse homem fez um curso de tiro? Cadê? Cadê as provas de que este homem estava praticando, se profissionalizando, se capacitando nisso? Ele não tinha dinheiro para comprar uma arma, ele pegou uma arma emprestada. Ele não frequenta estande de tiro. Não sabe nem onde tem em Curitiba, certamente. Ele é um garoto pobre de uma comunidade. E eu peço perdão pela palavra que vou usar aqui, teve sorte de acertar o tiro. É isso. Não foi técnica. O que o Lucas usou não foi técnica. Mirei. Por quê? Em plena luz do dia,
na frente do mercado, com pessoas vendo. Se uma pessoa que é especialista em tiro precisa de concentração para mirar no alvo e acertar, imagine no meio da rua, com todo mundo passando, todo mundo olhando para a cara dele. Ele teve tempo para mirar num corpo que se movimenta? Não teve. Então, a dinâmica do corpo do Wesley, que nós não sabemos exatamente o que ele estava fazendo, temos esse relato do Adriel e temos a versão apresentada pelo Lucas, que foi quem cometeu o fato, nos diz que não. Ele não. Veja, ele estava indo no mercado. E ele andava. Mas ele estava indo no mercado armado? Sim. Uma pessoa que vive sendo ameaçada, se pode, anda armado. Porque andar com um boletim de ocorrência debaixo do braço não vai resolver. Eu tenho um boletim de ocorrência. As nossas mulheres que perdem a vida na mão dos seus companheiros, que nos digam com as medidas protetivas, que não funcionam algumas vezes. Então, o boletim de ocorrência não iria resolver a vida deste cidadão que está aqui. Não iria impedir que ele fosse morto pelo Wesley. O que impediu efetivamente que hoje ele não fosse morto? Foi o fato de que ele estava armado? Foi o fato de que ele foi mais rápido? Foi isso? No lugar dele, qual seria a atitude de cada uma de nós que temos que fazer essa reflexão hoje? Qual é a atitude? Não, vou esperar ele dar o primeiro disparo. Vou sair correndo. Pera lá, vou ligar para a polícia. Não, minhas senhoras. A coisa acontece de uma forma muito rápida. E, às vezes, a reação é mais rápida que a própria ação. Agora eu quero falar com vocês, tendo explicado de que este rapaz agiu em legítima defesa, de uma forma mais jurídica, o que é a legítima defesa que hoje eu defendo aqui. De uma maneira muito simples e curta. Legítima defesa putativa. O indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente. Trata-se de discriminante putativa. Há erro quanto à existência de uma justificante. É o que a doutrina chama de erro de permissão ou erro de proibição indireta, de acordo com os adeptos da teoria limitada da culpabilidade. A legítima defesa em si, e por si só, é quando o agente repele injusta agressão eminente, empregando os meios suficientemente capazes. O que seria os meios suficientemente capazes? Eu dei um tiro, cessou a agressão. Ele agiu em legítima defesa, ele não agiu sequer com algum tipo de excesso, ele não foi lá descarregar a arma, descarregar a ira dele de forma passional. Foi um tiro, cessou a agressão, ele saiu correndo, ele não ficou para assistir qual seria o desfecho desta situação. Considerando o que a testemunha Adriel disse aqui, que eu confesso, eu já não sei mais em que versão eu acredito do que ele disse lá em juízo, ou a que ele disse aqui, se ele viu a arma, se ele não viu. O fato é que este homem acreditou que havia uma arma. Sendo legítima defesa pura e simples, ou sendo legítima defesa putativa porque ele acreditava que a vítima estava armado, o fato é que este homem fez para proteger a própria vida. E ele tinha motivos para tanto. Eu estou sendo repetitiva, eu tenho plena consciência disso. Mas é o que aconteceu. Eu preciso que as senhoras tenham isso em mente. Não havia naquele momento outro recurso, porque antes disso,
O que esse menino fez de mal para o Wesley? Tem algum outro fato aqui? Ah, porque tem um registro. Que registro? Como é que o inquérito de tentativa de homicídio não foi para frente? Dele não foi para frente? Porque ele não registrou. Ele não registrou a ocorrência de que o Wesley efetuou disparos contra ele e o Anderson. Isso não é uma criação. Isso é totalmente plausível. Plausível de que o Wesley efetuou o disparo contra ele e contra o Anderson. Todas as testemunhas relatam isso. Todas as testemunhas dizem, tanto em audiência quanto em juízo, quanto hoje em plenário, de que este rapaz tinha sido vítima de disparo de arma de fogo, que o Wesley não estava para brincadeira. Ele não estava. Não ouvimos aqui ninguém dizer que menino bom, que menino trabalhador, que pessoa tranquila, que nunca deu motivo. Não é este o fato. Não é. Do dia da briga com a senhora Denise, que o Wesley agride ela, Lucas não teve mais paz. A família não teve mais paz. Ah, mas por que não se mudaram na comunidade? Talvez eu, as senhoras, pudéssemos nos mudar imediatamente. Não foi assim com eles, eles não tinham recurso para se mudar. Ir na delegacia registrar um boletim de ocorrência não iria resolver o problema dessa família. Já ouviram falar que, às vezes, acontece lá no Parolim? As testemunhas somem, desaparecem. Não vem nem para audiência. Perde-se toda uma acusação, porque as testemunhas não aparecem. Não é o caso. Essas testemunhas aqui, elas falam algumas coisas que, de fato, têm divergência, mas todas vieram. Quem tem medo não vem. Quem tem medo não vem. Ele nem mora mais no mesmo lugar. Que medo é esse? Que bandidão é esse que todas as testemunhas estavam aqui? Só não veio quem não tinha interesse. Quem não tinha interesse. Vieram porque se sentiram tranquilos. E vamos lá. Se realmente disseram algo para mais ou para menos com relação a ele. Com qual intenção? Qual foi a intenção dessas testemunhas que não fui eu que arrolei? Qual era a intenção clara? Defender o réu. Defender o Lucas. Falar com todas as letras e todas as testemunhas que era um menino bom, trabalhador, filho de uma mãe negra, pobre, trabalhadora, que cria o filho sozinha. Ninguém veio aqui dizer que ele era perigoso. Ninguém. Existe outra circunstância neste processo que precisa ser levada em consideração, que é a qualificadora que dificulta a defesa da vítima. E aí nós temos que falar de quem? Da vítima. É da vítima que nós temos que falar. Se ela estava preparada para aquele momento ou não. Wesley tinha uma arma. Diz a sentença da Vara de Violência Doméstica de Curitiba que sim, que ele tinha uma arma e usou esta arma para agredir a esposa. Uma pessoa que tem uma arma tem condição de se defender? Sim ou não? É a pergunta que as senhoras têm que responder. Recurso que dificulta a defesa da vítima é quando não dá chance nenhuma para ela. Este homem era um homem que ameaçava Lucas, era um homem que tinha plena consciência de que havia uma rixa, uma animosidade entre Lucas e Wesley. Não só o Wesley sabia, como a comunidade sabia. Todo mundo sabia, não foi à toa que o Wesley efetuou tiros contra Lucas.
Não é à toa que ele mandou as mensagens dizendo que iria deformar a cara do Lucas na bala. Ele sabia que, pelo estilo de vida que ele tinha, que uma situação como essa poderia vir a acontecer. Porque quando você ameaça alguém, você tem que saber que isso pode não acabar tão bem. Porque você coloca a pessoa numa situação de estresse, mas automaticamente você também está se colocando numa situação de risco. Ele tinha condições de entender que ele, pelas atitudes dele, estava se colocando numa situação de risco. E essa é uma decisão também do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de quebrar a qualificadora. Eu vou ler um trechinho para as senhoras que diz: são incontáveis os julgados que consideram incabível a guerreada qualificadora aos casos em que há desentendimento anterior. Pois, se o agente já havia revelado anteriormente sua atitude agressiva para com a vítima, não se pode dizer que foi surpreendida. Wesley não foi surpreendido. Não foi. Então, a primeira tese da defesa é com relação à legítima defesa praticada por Lucas. Que ele tirou a vida de Wesley por não ver outra saída naquele momento. E exercendo os meios capazes e eficazes para conter a agressão iminente, efetuou um único disparo. Se esse disparo causou um dano maior no crânio, é em decorrência de um disparo. As lesões no corpo, na mão, no ombro, são em decorrência da queda, do impacto do disparo. Ele não descarregou o revólver no Wesley. Ele não praticou uma execução passional, movida por emoção, por ódio. Este crime não tem características de ódio. Não tem. Foi uma maneira de repelir injusta agressão eminente. Pensar diferente hoje, as senhoras têm a liberdade de julgar, seja pela minha tese, seja pela tese do Ministério Público. Mas é colocar esse jovem atrás das grades e ele vai sair daqui preso hoje. Porque o crime qualificado, a pena é maior e o doutor Tiago tem por hábito de executar a pena já no dia do julgamento. Eu, particularmente, acho de extrema injustiça. Para mim, isso não é justiça. Para mim, não é justiça. Eu, como profissional do direito, não vejo isso como justiça. Tirar um homem, um cidadão de bem, que não é um bandido que anda por aí matando os outros, e que, felizmente, está vivo atrás das grades, para conviver, sim, com o marginal, com todo tipo de marginal. Um homem que, quando tirou a vida do Wesley, foi trabalhar. Foi cuidar da família, casou, teve filho. A filha dele hoje tem 3 anos. Quando ele foi preso, tinha 3 meses. E colocar esse homem que tem um único fato isolado em sua vida, que viu a mãe ser agredida pelo Wesley, viu no sentido de que presenciou os momentos sequenciais, ele não estava no momento dos fatos. Colocar esse homem que teve a mãe agredida, este homem que é o pai da família, este homem que é o ajudador dessa mulher doente, colocar esse homem que tem uma filha pequena para criar, que tem uma esposa, que nunca fez nada de errado, nem antes e nem depois, atrás das grades, para conviver com o problema de superlotação dos presídios, facção criminosa
facção criminosa, para aprender lá o que a comunidade não conseguiu ensinar a ele, que é a falta de caráter, que é o bandido mesmo, que é o crime. Esse fato não define ele como um bandido. E eu também acho isso injusto. Porque se falou aqui que ele é um bandido, mas cadê os antecedentes criminais dele? Cadê a conduta dele que demonstre que ele não é uma pessoa de bem? É este homicídio? Nós vamos definir o Lucas por esse homicídio, que ele agiu em legítima defesa? Se eu tivesse hoje defendendo um rapaz que tirou a vida do Wesley, e daqui a pouco eu diria assim, não, depois ele também teve uma outra prisão aqui, porque ele estava com direção embriagada. Mas nem isso, nem uma direção embriagada. Nem um furto de uma bicicleta. Nem nada. Não há nada que diga que aquele rapaz ali, que está sendo colocado hoje como um bandidão, que as pessoas têm medo dele, nem na comunidade ele mora. Ele não mora mais lá. É um cidadão de bem. Tirar esse cidadão de bem que, em legítima defesa, protegeu a sua vida e a vida da sua família, atrás das grades, não é justiça. E se a lei assim o quisesse, não teria dito para a sociedade, conselho de sentença, viesse analisar os fatos e dar a sentença a ele, se culpado ou inocente. Teria dito para o juiz da comarca julgar. Não é isso que diz a lei. A lei diz que a sociedade deve julgar os seus pares. Julguem. Julguem Lucas hoje. Esse homem trabalhador, esse homem que é pai, esse homem que é filho, esse homem que é irmão, esse homem que contribui com o INSS, esse homem que nós não vamos encontrá-lo na porta da delegacia, e esse homem que tem uma família aqui sentada esperando para receber ele em casa, e que acompanhou ele todo esse período. Opção A, colocamos ele atrás das grades. Opção B, damos uma oportunidade para ele continuar vivendo, seguindo a vida dele, como ele tem feito de maneira honesta. Meu pedido é esse, que vocês deem uma oportunidade para este jovem continuar batalhando por um futuro melhor, para ele e para a família dele. Tirar o Lucas, neste momento, é tirar o marido dela. O que faz o papel do marido? O papel do pai? O pai de uma menina de 3 anos, para colocar ele atrás das grades com um bandido, com facção criminosa, porque ele foi proteger a vida dele, proteger a família dele. Wesley agrediu a mãe dele como se agride um cachorro no chão. Como ele fez com a mulher dele. Este é o réu, este homem julgado pela vara de violência doméstica é a vítima. Essa é a primeira tese da defesa. Quando vocês forem questionadas sobre os quesitos, o juiz vai perguntar: Lucas é o autor dos disparos? Sim, é incontroverso. Desde o início se sabe, porque ele, com a boca dele, confessou que sim, ele tirou a vida do Wesley, em legítima defesa. A questão é, ele é culpado por isso? Ele tem que ser tratado como um bandido por isso? E pode vir o Ministério Público aqui, com teses mais mirabolantes, com técnica, com laudo, porque talvez ela tenha muito mais conhecimento e capacidade do que eu nesse sentido. Mas eu quero falar aqui é de humanidade, de coração, do que é realmente justo para nós como sociedade. Não estou falando que justo é fazer justiça com as próprias mãos. Não. Justiça com as próprias mãos seria se naquele dia que o Wesley agrediu a mãe dele, ele tivesse saído lá e metido bala nele. Isso é justiça com as próprias mãos. Nós estamos falando de um fato que aconteceu 2 anos depois. E só aconteceu porque o Wesley ficava ameaçando a vítima, ameaçando o Lucas. Eu peço que as senhoras
ao decidirem sobre a culpa deste rapaz? E qual será a pena que ele vai sofrer? Optem pela legítima defesa, que ele cometeu o que cometeu em legítima defesa. De outra forma, se for um entendimento diverso de que ele matou de fato, e tudo isso que eu falei para as senhoras não é verdade, não foi por isso, foi por alguma outra razão que nem eu mesma sei, que as senhoras não votem pela qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima. Essa vítima não era uma pessoa que não tinha defesa. Era uma pessoa que era bandida, que estava na criminalidade, com sentença penal que demonstra que ele tinha uma arma, não fui eu que disse, foi a companheira dele que disse na delegacia, que disse em juízo, que com uma arma de fogo ele bateu nela na região da cabeça. Esta vítima estava à luz do dia, esta vítima estava ameaçando, mandando mensagem no Messenger. As testemunhas ouvidas aqui em plenário dizem que ele já tinha efetuado disparos contra o Lucas e o Anderson. Esta vítima tinha pleno conhecimento de que havia uma animosidade criada e iniciada por ele. Então, não tem surpresa nisso, né? Que as coisas tenham acabado da maneira como acabaram. E eu não me estenderei mais. Acho que eu trouxe para as senhoras, a doutora Ticiane já disse que vem a réplica, então, eventuais discussões divergentes que ela traga, discutiremos na sequência. Mas Lucas não é um bandido e o Wesley não é um santo. Essa vítima tinha condições, sim, de prever o que aconteceria em razão do estilo de vida que ele levava, em razão de ter pleno conhecimento que havia uma animosidade entre eles. Então, agradeço a paciência das senhoras e devolvo a palavra, Excelência. Encerrado, então, doutora Darceli. Doutora Ticiane, pelo Ministério Público, interesse em réplica? Sim, Excelência. Tá, jurados, podemos seguir ou preferem fazer um intervalo? Tá ótimo, a gente suspende, então, sem problema. Bom, seguindo nessa batalha que hoje nós travamos aqui, que é o julgamento do Lucas, se ele cometeu este crime e a legítima defesa não exclui o crime, exclui a pena, tá? Se ele cometeu este crime em legítima defesa ou se ele cometeu esse crime e nós agora vamos caminhar para tentar entender se não é legítima defesa, é o quê? Porque as senhoras, quando forem julgá-lo, as senhoras vão ter que chegar a uma conclusão. Lucas matou Wesley. Matou pelo quê? Motivado por qual razão? E durante todo este processo e por tudo que aconteceu hoje em plenário, eu não encontro um outro motivo que não seja a legítima defesa. Eu também gostaria de me desculpar com a doutora Ticiane se eu disse que ela havia chamado Lucas de bandido. Confesso que não, e acaba que no ânimo da explanação, da oratória, a gente vai se empolgando. A palavra que ela usou foi perigoso. Isso, doutora, perigoso. E este homem perigoso, digo eu, não é um bandido. Não é um bandido. É que nós temos por hábito de ligar o réu sentado ali à figura de um criminoso.
Mas hoje, este homem sentado ali é um cidadão de bem. E como eu disse por diversas vezes aqui de forma repetida, este homem era um trabalhador desde os 13 anos de idade e se manteve assim depois deste crime. Eu sou mãe de 3 filhos. Meu filho mais velho tem 23 anos. Estuda, trabalha, criei ele sozinha. E eu gostaria, numa situação como essa, claro, ninguém gostaria de estar numa situação como essa, mas estando numa situação como essa, eu preferia ser a mãe do Lucas do que ser a mãe do Wesley. E digo isso por quê? Porque esta mãe, que embora tenha sido dito que não há provas concretas de que ela foi agredida, aí piorou. Se não tem provas que ela foi agredida, daí nós não temos nem o início desse estupim que coadunou na morte do Wesley. Então, sim, ela foi agredida, e isso é dito desde o primeiro momento. E havia uma animosidade entre as partes, e isso também é dito desde o primeiro momento. As ameaças, elas não cessam, esse evento, essa agressão aconteceu e ela não acabou. O Wesley não se deu por satisfeito, continuou ameaçando. Lucas vivia sob esta ameaça. E por que hoje eu digo legítima defesa putativa? Porque juridicamente eu me sinto confortável com ela. Porque eu acho que o profissional ele tem que trabalhar com ética. E olhando para trás desse processo, eu não participei dele. Eu venho atuar em plenário com aquilo que foi produzido. Não foram as minhas mãos que produziram essas provas, mas elas existem e elas seriam trazidas a conhecimento das senhoras. Então, de forma ética, eu venho falar de legítima defesa putativa. Por quê? Porque Adriel, ao ser ouvido aqui, nos colocou em dúvida se havia arma ou não havia arma. Mas a defesa primária é feita por ele. Ele é o primeiro advogado dele. E o que ele disse na delegacia? Que a outra parte estava armada. Em entrevista, que a parte estava armada. Em juízo, a parte estava armada. Em plenário, a parte estava armada. Independente de Adriel, Lucas disse desde o primeiro momento, e as testemunhas aqui repetem o que foi dito, boatos da comunidade, ouvi dizer, porque presencial me parece que não temos. Ou temos Adriel. Vou eu validar Adriel? Quando Vossa Excelência me questionou pelo Adriel, eu falei, doutor, eu não sou advogado do Adriel. Eu não vi a arma. A arma não foi apreendida nos autos. Mas do que eu estou convencida? E posso desenvolver a tese no plenário? De que ele achava que o Wesley estava armado. Por que ele achava que o Wesley estava armado? Por quê? Porque o Wesley havia ameaçado ele de deformar a sua cara na bala. Porque ele sabia, porque ele mora na região, que o Wesley bateu na mulher com uma arma. Porque ele já tinha sido vítima de disparo de arma de fogo por Wesley. Então, essas informações que eu trago hoje aqui, e que são verídicas, que a prova nos autos não são invenções, e por isso a importância de se permitir que a sentença condenatória do Wesley fosse juntada nos autos. Nós divergimos aqui no primeiro momento, porque eu tenho lá na sentença alguém falando, e isso foi provado, que o Wesley tinha uma arma. Então eu não estou no cunho da fantasia, no plano do imaginário.
Eu tenho uma prova. Esse rapaz tinha uma arma. Se estava com ele no momento, Lucas diz que sim. É Lucas que diz que sim. E o que se passa na cabeça desse rapaz? Mãe agredida. Ele responsável pela família. É o único homem que ela tem, é o seu ajudador. Ou nós vamos descredibilizar, se não vamos falar mal da vítima, vamos falar mal dela? Que veio aqui defender o filho, e está aqui desde manhã, e acompanha em todas as reuniões do escritório? Ela? Por que ela estaria mentindo? Por que ela chegaria aqui, chegaria na delegacia e diria, não, o Wesley me bateu, o Wesley ameaçava o meu filho, eu não tinha mais pais, essa mãe chorou em plenário. É um consolo para ela que o filho esteja vivo, por mais que seja preso. É um consolo para essa mãe. Um dia o filho dela vai sair da cadeia. Mas aí eu volto a perguntar às senhoras, é justo tirar esse rapaz que nunca nos deu um problema? Nunca. Ele não furtou a casa de ninguém, não roubou ninguém, não faltou com respeito com ninguém. A mãe diz que ele sempre foi trabalhador, honesto. E isso não são excludentes de ilicitude, mas falam sobre o caráter dele. Sobre quem é esse homem na nossa sociedade. Que é a sociedade que vai julgá-lo. Ele não agiu de forma antecipada, como foi dito aqui, sobre a questão da legítima defesa antecipada. Não. Antecipada seria lá naquela época que o Wesley agrediu a mãe, chutou na mãe, como se chutam num cachorro, se ele tivesse ido lá e já vamos resolver agora o problema. Não, dali um mês, dali 6 meses, não, daqui 2 anos ele deixou para resolver um problema lá de trás? Não. Juízas do caso, não. Não foi isso que aconteceu. Esse menino foi colocado sob estresse, não podia estudar, não podia andar livremente. Ah, por que ele foi naquele mercado? Vocês conhecem o Cajuru? Comunidade pequena, não tem mercados grandes lá, é mercadinho de vila. Este era o único mercado, inclusive naquele vídeo lá que foi feito, o Adriel mostra, não, esse é o único mercado aqui da vila. Não tem outro. E ele também explica, não, é o único mercado que nós podemos ir a pé. Então, ele não foi ao encalço desta vítima. Ele estava indo ao mercado. E ele andava armado? Sim, ele andava armado. Ele nunca negou isso. Por quê? Porque ele estava sendo ameaçado. O que nós, hoje se briga muito, se discute, várias discussões sobre a condição da mulher andar armada quando ela é vítima de ameaça. Eu quero muito que um dia isso emplaque. Entendeu? Fui ameaçada pelo meu companheiro. Estou me separando. A gente tem visto na televisão o que acontece. As ameaças não ficam no plano das ameaças, elas se concretizam. Eles avisam. E eu estou usando esse exemplo porque ele é mais próximo nosso aqui. Ó. Somos mulheres assistindo televisão, estamos sabendo o que está acontecendo. Tá? E não é diferente do caso dele, em que pese ele seja um homem, ele estava vivendo sob ameaça e ele tinha uma arma, felizmente. Quando deu de cara com Wesley, ele teve condição de revidar a injusta agressão. Por que eu digo injusta? Porque o que esse menino fez para o Wesley? Que motivo esse rapaz deu? O que o processo nos conta que justifique a atitude dele? A única coisa que justifica, que motiva o crime, e o crime ele tem que ter um motivo, são as ameaças. Não é uma fantasia que essa família era ameaçada. É verdade. E nós temos que vestir o sapato do Lucas para poder julgá-lo. Porque foi assim que quis a Constituição Federal. Que a sociedade, os pares que convivem na comunidade, que estão sujeitas às mesmas emoções e aos mesmos intempéries sociais, julguem. Para julgá-lo, vocês precisam tentar se colocar no lugar dele. Não no da vítima. A vítima não está sendo julgada hoje. É no lugar dele. O que ele pensou, o que ele queria,
como ele se sentia, quem era ele. E o que conta a vida dele antes e depois. Como eu me sentiria tendo um filho sob ameaça constante? Vai para a escola, não sabe se volta. Do outro lado, eu sei que eu tenho também riscos. Que o meu filho pode, a qualquer momento, ter a vida ceifada por alguém que não respeita as regras sociais. Então, para respeitar as regras sociais, ele tinha que ter levado um tiro na cabeça? Ele deveria ter esperado um tiro? É isso. Isso é legítima defesa. Ele agiu em legítima defesa. Não há uma outra explicação para este crime. Como mãe, o que nós queremos? Enquanto cidadãs, o que nós queremos? É óbvio que não se está aqui levantando a bandeira de façam justiça com as próprias mãos. Não é isso. Ele não foi fazer justiça com as próprias mãos. A mãe não foi agredida, ligou para ele, olha meu filho, eu fui agredida, ele me chutou, ele bateu na minha cabeça. E ele saiu no encalço do Wesley. Não foi isso que aconteceu. E eu acho que isso desenha como é frágil a acusação de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Porque não foi algo no calor do momento, isso não tem nenhum requinte de crime premeditado, preparado. Era uma comunidade, ambos viviam ali. De um lado nós temos Lucas, trabalhador, do outro nós temos uma pessoa que dava sinais de periculosidade, de que era capaz, e entre ser a vítima e ser o assassino do Wesley, para salvar a sua própria vida, ele escolheu ser o assassino. Porque isso vai seguir com ele agora para o resto da vida dele. Eu posso hoje conseguir que ele seja considerado isento da pena, porque vossas excelências vão decidir que ele agiu em legítima defesa. Eu posso, eventualmente, conseguir que as senhoras entendam que, de fato, ele matou, tem que ser responsabilizado, mas que essa vítima tinha plenas condições de se defender, que naquilo não foi uma surpresa, porque quem ameaça tem que estar preparado para o retorno, mas ele será para sempre ex-réu, porque matou o Wesley. Isso não vai sair da vida dele. Não vai. Da vida, dos sentimentos, da família, da consciência, do coração. A filha dele vai crescer e vai saber que o pai dele um dia esteve sentado no banco dos réus. É o que eu me sinto confortável e entendo por justiça. Eu. E as senhoras têm a favor de vocês o princípio da íntima convicção. Não concordo com a douta representante do Ministério Público, não concordo com a defesa. As senhoras podem agir com a consciência. Isso não significa que vocês estarão julgando contrária à prova dos autos. Não significa. As senhoras podem votar com a convicção de mulher, de mãe, de cidadã, fazerem as suas reflexões e decidirem se o melhor caminho é que Lucas passe mais de 5 anos preso, convivendo com a facção criminosa que impera nos presídios, sendo visitado por essa mulher depressiva, que vai passar a levar sacola para ele, fazendo carteirinha, porque ele tentou salvar a sua vida. E digo, nunca mais vai conseguir restaurar a sua vida. Ressocialização de pena não existe, tá? Quando você for procurar um emprego, puxarem a tua ficha e verem que você é um ex-detento, não vão lhe contratar. Você é negro, pobre e ainda vai ser um ex-presidiário. Não vai ter sorte. Não vai se reinserir na sociedade. Essa é a verdade.
Não vai. Ele não vai. Esse homem trabalhador que paga imposto, paga o INSS, leva a filha para a creche, ele não vai mais recomeçar da mesma forma. Quando uma mulher encontrar com ele na rua de noite, vindo aí do serviço de pedreiro, que é a única coisa que ele vai conseguir, ele vai ser visto como um perigoso. Perigoso. Negro vindo, bandido, na certa. Só que esse homem não é bandido. Eu não estou aqui em plenário defendendo um bandido, eu estou defendendo um rapaz que sempre trabalhou, desde que tinha 13 anos de idade. Cuidou dessa mulher, cuidou da irmã, cuida da filha, paga imposto. Eles têm uma empresinha de limpeza pequena. É isso. Cabe às senhoras, as senhoras são livres para decidir. Livres para decidir. Ninguém vai ler o que as senhoras vão votar. É sim ou não. Vocês acreditam na defesa que esse menino tentou proteger a vida dele? E o Wesley foi morto pelas próprias atitudes, porque ficou ameaçando os outros na rua, mandando mensaginha de que ia deformar a cara dele na bala, efetuando disparo de arma de fogo, chutando a cabeça da mãe dele. Ou vão dar uma chance para esse homem recomeçar a vida dele, agora. Porque desde que aconteceu isso, ele nunca mais teve uma vida normal. Mas hoje, ele é primário. Hoje, a sociedade ainda o vê sob o princípio da inocência. Paira sobre ele a dúvida se ele é ou não culpado. A partir do momento que nós o sentenciarmos, eu não digo bandido, a doutora não diz bandido, mas Curitiba dirá: mais um bandido na cadeia. É isso que vai acontecer, e ele vai sair de lá sendo um bandido e vai morrer sendo um bandido. Porque defendeu a sua vida. E vou repetir. Wesley tinha antecedentes criminais e bateu na mulher com uma arma de fogo. Então, quando as senhoras forem decidir, decidam pela tese da defesa, pela tese da acusação, ou pela íntima convicção, por tudo que foi possível as senhoras, como mãe, extrair desse lugar, dessas falas. Eu tinha uma senhora que trabalhava comigo, por nome de Maria, um amor de pessoa, ela tinha um filho, e ele ia e voltava da cadeia, ia e voltava da cadeia. E eu dizia, eu era advogada do filho dela, eu dizia: John Lynn, uma hora isso não vai acabar bem. Você entra na cadeia, sai da cadeia, tua mãe trabalhando de diarista, ó, se matando para te dar um futuro. Ele dizia: doutora, tem razão, eu sei. Menino jovem, de 20 anos, foi assassinado. Não foi falta da mãe falar, não foi falta do advogado falar, não foi falta de oportunidade, mas ele escolheu a vida assim. Esse processo caminha lá em Fazenda Rio Grande. Eu pergunto às vezes para Maria: Maria, como é que está o inquérito do John Lynn? Não sei. Eu segui minha vida. Eu não sabia se ele voltava para casa ou não. Agora eu sei que ele não volta. Só me dava trabalho, só me dava desgosto, só me dava tristeza. Eu conhecia a Maria porque eu fui defender o filho dela e ela não tinha condições de pagar. E nós trocamos serviços. Foi a partir daí que eu conheci, depois ela continuou comigo durante anos. Não é porque fizeram questão que ele não tivesse aqui, o pai do menino. Tanto não é que houve manifestação ministerial dos autos dizendo que não desistiria do Luciano caso ele viesse. É porque ele não tem interesse. Doutora, desculpa, só pela ordem. Sim, é uma manifestação padrão essa coisa da gente não desistir desde que ele vem espontaneamente. Mas como ele é pai, conforme disse o doutor, ele não estaria obrigado a isso. Tá certo. Ele tem 3 irmãos. Nenhum aqui. Ninguém aqui. Ninguém. Essa é a realidade. Ninguém está aqui.
enquanto a família do Lucas, que é a família que ele tem, mãe, está aqui, esperando para ver se o filho dela vai receber uma oportunidade, e vocês têm esse poder de dar uma oportunidade para ele por livre, íntima convicção, sem precisar explicar para mim ou para ninguém por que esse menino vai ter o direito de voltar para casa, para sua filha. Então, quando as senhoras forem votar, votem. Lucas agiu em legítima defesa? Sim. Estarão devolvendo ele para a sociedade. E os antecedentes criminais dele lhes garante que devolvem à sociedade um cidadão de bem. Que a única coisa que pesa contra ele é este fato. Nada mais. Não estarão colocando um homem que vai sair daqui, pegar uma arma e bater na esposa, que vai roubar, que vai furtar, nada. Um cidadão de bem, que vai voltar para o trabalho e para a família. Se as senhoras entenderem de maneira diversa, a defesa trouxe uma tese alternativa. Por quê? Porque eu tenho que abrir portas para este homem. E a segunda porta que eu abro e coloco disponíveis para as senhoras é o homicídio simples. Se nós entendermos, então, que ele tem que ser julgado e ser preso, pagar uma pena, perder o réu primário, como se diz, ser rotulado como um homicida que não agiu em legítima defesa, vamos dar a ele a chance do homicídio simples, sem a qualificadora. O que diz a qualificadora? Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Temos que falar da vítima novamente. Quem é essa vítima? Estava realmente em defesa? Não tinha chance de se defender? Li para as senhoras aqui, não vou repetir. Quando a vítima tinha desentendimento anterior, tinha conhecimento da animosidade, Wesley tinha ou não tinha conhecimento que havia uma animosidade entre ele e Lucas? Sim, sabia. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que o Wesley tinha batido na mãe, que o Wesley era perigoso, que o Wesley tinha arma. Isso é motivo suficiente para que a gente condene ele, então, se assim for, pelo homicídio simples. O que a defesa quer? A legítima defesa. Eu quero a legítima defesa para esse rapaz. Eu quero levar ele embora. Eu quero sair com ele pela porta da frente. Porque ele poderia não estar aqui. Porque um dos poucos juízes que prendem no dia do plenário é o Dr. Tiago. Certamente ele o fará, porque vai mudar a conduta. Por quê? É a conduta dele. É o princípio dele. Então esse rapaz podia não vir. Ele podia estar em casa. Ficar escondido. Ir para o Paraguai, para qualquer lugar. E levar a vida dele. Já estava sofrendo, mas sofrimento maior vai ser na cadeia. Não vai ser bom. Não vai ser, não tem malandragem, não tem traquejo, não é bandido. Uma coisa é o bandido entrar no presídio. Ele já sabe como que funciona, como que é a regra, o que ele pode comer, o que ele pode falar, como é que ele pode se comportar. Ele vai aprender com quem sabe bem como é a vida ali dentro. Mas não. Mesmo sabendo que ele hoje poderia sair daqui algemado, dentro da viatura do DEPEN, direto para a casa de custódia de Piraquara, ele veio. Ele não fugiu. Então não se diga que ele não está querendo assumir a responsabilidade dele. Ele foi preso, ele falou em audiência, ele contratou advogado, ele veio em plenário, ele está aqui, ele não vai fugir. Porque se ele quisesse fugir, ele já teria o feito. Ele está aqui para assumir as consequências dos seus atos. Mas qual foi o ato dele? Defender a sua vida. E é isso que eu peço que as senhoras, como mãe,
se coloquem no lugar da mãe desse rapaz. Ou como seria ter um filho nessa situação. Eu repito, ou a legítima defesa, putativa, e putativa porque eu, Darciele, não vi a arma. A arma não está apreendida nos autos. Ele disse que o rapaz estava armado, que agiu em legítima defesa. Se o rapaz estava armado, ou ele achou que o rapaz estava armado porque tem esse histórico de violência doméstica que ele bateu na mulher com a arma, as senhoras votem pela legítima defesa. De outra forma, que as senhoras excluam a qualificadora, que elevará demasiadamente a pena dele, fazendo com que ele fique muito mais tempo preso. Um rapaz que não traz um problema para a nossa comarca. Nada. Eu agradeço a oportunidade, a paciência. Obrigada pela confiança, Lucas, no meu trabalho, no trabalho da doutora Vivian, no trabalho da doutora Fernanda. Eu espero realmente que você tenha uma chance de recomeçar. Eu não posso te garantir nada. Desde o primeiro dia que você me procurou, eu te falei que era difícil. Muito difícil a tua situação. Você foi muito mal defendido desde o primeiro momento. E eu lamento que eu tenha que vir fazer essa plástica aqui, reformar os erros que foram cometidos. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra.